então começar assumindo essa bucha, que é ter que lidar com mais uma porcentagem? Porque a gente está aqui trupicando para entender os 25%, agora o 25%, de maneira geral, são setores diferentes, tá? Mas de maneira geral, 25%, 35%, 36%, 37,5%. É isso. 37,5% no geral de tarifa dos Estados Unidos. Eles falam, minha gente, sobre essa questão que eu citei da importação de produtos que são feitos, de acordo com os Estados Unidos, em cima de trabalho forçado. Vamos ao vivo até a capital federal, então. A Duda Cambraia é quem está com a gente. O governo já reagiu, Duda? E aquele papo de reciprocidade que deixa os setores preocupados. Eles já estão falando nisso? Bom dia. Bom dia, Elisa, e bom dia a todos que chegam agora no Live CNN. Elisa, o governo reagiu quase que imediatamente, justamente por essa sobretaxa de 12,5% já estar precificada aqui nos bastidores do Palácio do Planalto. A nota do governo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República já estava pronta. Assim que o USTR confirmou a aplicação dessa nova sobretaxa, o governo brasileiro já soltou essa nota rechaçando a taxação. Vamos lembrar, diferente da sobretaxa de 25% que entrou em vigor na última quarta-feira, que foi específica aos produtos brasileiros, essa nova sobretaxa de 12,5%, que se soma à sobretaxa de 25%, abrange o Brasil, a União Europeia e outros 58 países. Justamente por esse motivo, aqui nos bastidores do Palácio do Planalto, auxiliares do presidente Lula nunca imaginaram que essa aplicação não fosse feita. Então, já esperavam a aplicação dessa sobretaxa, já deixaram a nota do governo pronta, rechaçando essa taxação, e a nota do governo fala, inclusive, Elisa, da manipulação por parte do governo norte-americano na aplicação dessa sobretaxa, usando como desculpa o trabalho forçado, a importação de produtos que seriam feitos total ou parcialmente através de trabalho forçado. Eu, inclusive, separei uma nota do governo que fala dessa manipulação. O governo brasileiro afirma que, na ausência de base legal interna para sustentar a política comercial protecionista dos Estados Unidos, o USTR optou por manipular um tema caro aos direitos humanos e aos trabalhadores para acusar esses 60 países de práticas desleais. A nota também fala, Elisa, justamente de acionar novamente a Organização Mundial do Comércio e também a lei da reciprocidade. Mas aqui nos bastidores do Palácio do Planalto, Elisa, auxiliares do presidente Lula explicam que essa lei da reciprocidade tem um longo processo a ser feito e o Brasil deve de fato escolher se vai ou não aplicar a lei da reciprocidade só depois das eleições. O que eu tenho ouvido também desses auxiliares do presidente Lula, Elisa, é que o Brasil não espera conseguir renegociar nenhuma das duas sobretaxas antes das eleições, seja para aumentar a lista de exceções ou para derrubar uma dessas duas sobretaxas. Isso porque qualquer negociação, qualquer aceno dos Estados Unidos nesse sentido seria visto como uma vitória ao presidente Lula em ano eleitoral. Nessa nota publicada e divulgada pelo governo brasileiro na noite desta quinta-feira, Elisa, o governo brasileiro também afirma que o Ministério do Trabalho enviou documentos comprovando que o Brasil atua sim no combate ao trabalho forçado, mas que os Estados Unidos não quiseram avançar nas negociações dessa sobretaxa. Um outro ponto trazido na nota do governo brasileiro é as convenções da Organização Internacional do Trabalho, que abrangem também essa questão do trabalho forçado. Segundo a nota do governo brasileiro, o Brasil assinou 66 convenções, enquanto os Estados Unidos assinaram apenas 10. E aí sim, Elisa, logo após a divulgação dessa nota, quem falou à imprensa foi o ministro Márcio Elias Rosa, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A gente separou um trecho da fala do ministro. Vamos ouvir. O Brasil, no momento certo, a partir da orientação do presidente Lula, vai fazer valer esse instrumento legal de proteção da sociedade brasileira, de proteção do Brasil. Mas vai também, como disse o presidente Lula, e ele orienta nesse sentido, continuar negociando para quê? Afaste a imposição dos
25%, que já foram decididos naquela sessão própria do Brasil, e a gente possa ter, nessa decisão de hoje, a ampliação da lista de exceções. Temos aí, portanto, o ministro responsável. São inúmeros ministros, mas um deles é responsável pela indústria, setor de comércio, muito conectado com essa questão. Por isso, tem que estar ali super atento no que é feito, no que é anunciado pelos Estados Unidos e também de que maneira o Brasilzão vai resolver tudo isso. Vocês ouviram, então, um representante do governo federal. A gente tem também um representante de um dos setores, o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, o Ricardo Alban, disse que é de caráter emergencial apoiar os setores afetados pelo tarifaço americano e que negociar com os norte-americanos é a opção de número 1. Vamos ouvi-lo. A tarifa de 12,5 foi um assunto específico, mas obviamente está no bojo da nossa conversa. Esse 12,5 precisamos entender, respondendo primeiro essa pergunta, de qual o efeito multiplicador dele, que tipo de cumulatividade vai ter, entender quais são as listas de exceções, quais são os setores, que mais uma vez ainda isso tem que ser debulhado, mas podemos dizer que era esperado. Na verdade, são para mais de 60 países e muito mais ainda se considerarmos que a União Europeia são vários países e que é mais uma situação que nós vamos ter que ir para uma mesa de negociação. O que nós sentamos aqui para conversar com o ministro Márcio é como podemos ser efetivos de forma emergencial e como podemos ser efetivos de forma planejada. Então, essas duas etapas. Como é que seria emergencial? Nós estamos trazendo aqui, junto com o MIDIC, junto com outros braços do governo, tipo APEX, tipo a BDI, SEBRAE, BNDES, o apoio imediato, e nós, através do SESI, do SENAI, do IEL e da CNI, da nossa área internacional, como de imediato podemos ajudar e apoiar as empresas afetadas. Isso é emergencial. Bom, então, só pelo que está escrito em tela, você já vê que não ocorreu um fator surpresa, né? Tarifa de 12,5% era esperada pelo setor, é o presidente da Confederação Nacional da Indústria. Agora é compreender o que vem daqui para frente. Aqui na home do site a gente tem, entra em vigor hoje nova tarifa dos Estados Unidos contra 60 economias. Que às vezes a gente fica pensando, nossa, é tudo contra o Brasil. Não só o Brasil. Claro que a gente tem que cuidar do efeito do nosso quadrado. 60 economias, incluindo o Brasil. União Europeia, aqui mais uma matéria, recebe com cautela a nova tarifa imposta pelos americanos. Vamos com a nossa baita equipe para a gente compreender quais são os diferentes olhares, os diferentes caminhos sobre tudo isso. Já estamos aqui com Juliana Camargo, nossa repórter, editora, expert no mundão do agro. É importante que nós possamos sempre acompanhar o ritmo do agro. Isabel Mega também aparecendo ali em tela para trazer para a gente as roupagens políticas e nosso analista de clima e meio ambiente, Pedro Cortes. Vários produtos estão com essa tarifa extra. Dúvida, alguns que já tinham de 25% também Então o negócio, Juliana, virou é pior. 37,5%. Eita lasqueira. Então o negócio é pior mesmo. Tem setor que acumulou a tarifa. Bem-vinda, Juliana Camargo. Obrigada, bom dia, Elisa, bom dia a todos. Alguns setores acumularam, colocando aí o Brasil nessa questão, logo após a China, entre os países mais taxados quando a gente soma a tarifa de 25% que entrou em vigor na última quarta-feira e essa anunciada ontem de 12,5%. Como exemplos, etanol, açúcar, são alguns dos exemplos. Vinhos e espumantes também estão na lista, de 37,5% de tarifa. Ou seja, pega itens essenciais, etanol, açúcar e também para os apaixonados vínicos, né? Entram também aí os espumantes e os vinhos. Produtos que concorrem diretamente com os Estados Unidos, principalmente. Porque quando a gente olha a lista de exceções, ela é bem extensa e até confusa, sabe? São muitos detalhes. Inclusive, o documento que nós recebemos ontem tem mais de 400 páginas sobre a tarifa de 25%, que foi exclusiva ao Brasil. Eram 140 páginas, mais ou menos. Essa englobando as 60 economias, os 60 países, são mais de 400 páginas, onde o governo norte-americano traz lá itens, números, detalhes desses produtos e depois ele vai distribuindo por esses 60 países. Então, a gente também está tentando entender, principalmente com as entidades do agro aqui do Brasil, que outros produtos principalmente entraram, que estavam na lista de exceção até na quarta-feira, mas que foram taxados em 12,5%. Como, por exemplo, já
estamos sabendo que os pescados entraram nessa tarifa de 12,5%. E o que você tem aí de arte para mostrar para a gente essa informação e a gente conseguir visualizar um pouquinho mais diante daquilo que o setor já conseguiu entender, né? Pois é, a gente tem uma arte preliminar. Onde que a gente vai mostrar a arte? Olha, mostrando a dupla taxação que você acabou de dizer. Então, pode ir lá. O telão é todo seu, Juliana? Pode chegar pertinho. Vamos chegar aqui, ó. Tarifa que a gente acabou de dizer, ó. Vinhos e espumantes. Esse mercado aqui brasileiro já estima uma perda desde o início da tarifa do ano passado, lá em julho. Poxa. O setor brasileiro estima em perdas em torno de 40% que eles deixaram de exportar para os Estados Unidos desde o ano passado. E era um baita mercado os Estados Unidos ou a gente consegue viver sem eles? Não só em quantidade, mas principalmente em dinheiro. É um principal cliente, é um cliente que paga bem pelo vinho. Então tem esse peso. A gente tem máquinas e equipamentos, que a gente também está conversando, principalmente máquinas agrícolas. A gente conversou com o presidente da BIMAC essa semana, existia a possibilidade, ele chegou a falar, são muitas multinacionais que trabalham aqui no Brasil, né, que vêm para o Brasil para produzir peças, equipamentos, para vender para os Estados Unidos. Então, a ideia inicial era aproveitar uma triangulação, vamos dizer assim. Produzir aqui, enviar para o país de origem para repassar aos Estados Unidos. Agora a gente quer saber como é que vai acontecer, já que esses outros países também foram taxados em 12,5%. Esse setor aqui fala em perdas de quase 2 bilhões de reais, falava 25%, com a taxa de 25%, e agora a gente está esperando a confirmação com 12,5%. Produtos químicos, calçados, e essa lista vai aumentar, porque tem etanol, tem o açúcar, que principalmente são produtos que concorrem aí com os Estados Unidos. A surpresa está aqui, ó. São produtos que estavam isentos até a semana passada. Estavam livres, então, da tarifa, pensando, opa, estou sobrevivendo aqui. Estou sobrevivendo. Foi muito comemorado, principalmente pelo setor de pescados, já que os Estados Unidos é um mercado muito importante para eles, principalmente quando a gente fala na tilápia, né? Então, esses dois produtos aqui é uma surpresa para a gente. E essa lista vai aumentar, a gente está apurando. Parece que o algodão também entrou aqui. Não sei se o em pluma ou industrializado, mas que não causa tanto problema porque o Brasil é o segundo maior produtor e, nesse caso do algodão, concorre com os Estados Unidos. Então, é concorrente, então eu vou taxar meu concorrente. É isso. O Brasil não concorre com os Estados Unidos. A preocupação deles está aqui, ó. Esses produtos. Por isso que a lista, quando a gente fala de produtos do agro, produtos alimentares, de alimentação, ela é extensa, porque são produtos ou que os Estados Unidos não são suficientes na produção, ou que eles dependem do Brasil. Por exemplo, frutas não produzem, suco de laranja eles não produzem, são altamente dependentes. E tomam bastante, né, suco de laranja. Cafés não produzem, é o principal mercado para onde o Brasil exporta. E carne. É concorrente? É, mas nesse momento os Estados Unidos têm o menor rebanho aí dos últimos anos, e, então estão dependendo bastante da carne brasileira, principalmente, que é a mais barata do mundo, como a gente já falou em outras oportunidades. Então a lista de exceções ela é bastante extensa, a gente ainda está tentando entender esse documento de 400 páginas, porque traz detalhes ali, é o café solúvel, o algodão em plume, é a camiseta de cor azul. Então a gente ainda... E tudo em inglês. E como exceções. E aí depois você vai distribuindo para os países, porque aí ele traz esses códigos jogando para os países. Nossa, aí vai o trabalho de cada, até te convidando para voltar aqui comigo, Juliana. Excelente você mostrar para a gente ali em cada detalhe e deixar bastante explicado que isso aqui é o que a gente conseguiu compreender. Porque depois você tem... os detalhes, o detalhamento, em cima de micro-itens que podem também afetar outros setores, e aí é o trabalho dos ministérios do Brasil, conversando com os Estados Unidos, os setores, né, empresariado, as empresárias, conversando com eles e entendendo se é que há uma gordura para negociar. Ainda falando sobre os Estados Unidos, mas trazendo a conversa para o desmatamento do Brasil, que deixou de ser um problema ambiental. A gestão Trump está usando o tema como argumento comercial e critério de acesso ao mercado europeu. Como assim exatamente, professor Pedro Cortes? Tudo bom, Elisa, Juliana, bom dia. Isabel? Bem, os ambientalistas já alertavam que isso poderia acontecer já há muitos anos, falando, olha, vem crescendo internacionalmente uma preocupação com as questões ambientais e isso pode acabar refletindo no acesso de produtos brasileiros a mercados. No caso, era especialmente ao mercado europeu, tendo em vista que o consumidor europeu ele é muito consciente a respeito das questões ambientais relacionadas aos produtos que ele consome.
mas isso acabou também refletindo agora nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, embora a questão ambiental não faça parte, né, da pauta usual de preocupações do governo Trump, o governo Trump acabou usando isso porque, em determinada parte, a madeira ilegal explorada aqui no Brasil, ela acaba concorrendo com a madeira produzida, certificada nos Estados Unidos. Então, essa é uma reclamação de produtores americanos. E a alegação também de que áreas desmatadas irregularmente, ao arrepio da lei, elas vão gerar produtos mais baratos que vão acabar concorrendo com determinados produtos no mercado americano, produtos agrícolas. Então, baseado nisso, o governo americano também usou esse argumento de que o desmatamento seria um dos motivos para a aplicação dessa tarifa. Professor, até reiterando que o senhor já explicou para a gente que no primeiro documento os Estados Unidos usaram um levantamento que é real, mas que é velho, né? Que é um levantamento antigo. Sim. De 2021 ou de 2022, para poder justificar o agora, né? Tudo isso que está sendo feito em 2026. Os recentes dados sobre redução do desmatamento podem reverter esse quadro? Porque se eles estão dizendo, vocês estão com um desmatamento muito alto, mas o dado real oficial do momento é diferente, o senhor acha que isso pode ser um bom negociador? Ajuda, mas não resolve, porque uma vez que a reputação esteja prejudicada, né, e nós tivemos um prejuízo muito grande na reputação do Brasil em relação às queimadas, ao desmatamento, de 2024 para trás, nós tivemos aí recordes sucessivos. Só nos 2 últimos anos que a gente vem conseguindo reduzir de maneira mais significativa o desmatamento, e lembrando que o Brasil ele tem um compromisso de zerar o desmatamento ilegal até 2030. A gente vem caminhando para obter esse resultado. Agora, uma vez que a reputação tenha sido prejudicada, fica mais complicado, é mais difícil você recuperar essa reputação. Quer dizer, você fala, olha, nós temos uma preocupação ambiental, nós estamos reduzindo o desmatamento. Isso demanda não só uma negociação com o governo, com entidades comerciais, mas também junto a grupos de consumidores que poderão usar esse argumento como uma forma de pressionar os seus respectivos governos a restringirem produtos brasileiros. Estamos aqui também com Isabel Mega, vocês estão vendo aí o blog do professor Pedro Cortes, o blog porque todos os nossos analistas aqui na casa têm os seus textos, os seus cantinhos de publicações. Você sabe que eu estava aqui passeando, a Juliana Camargo tinha comentado sobre o documento de mais de 400 páginas. Eu fui passando e aleatoriamente parei num lugar que falava assim, açaí. Falei, uai, como assim? Açaí? Então... Está isento. Está isento. Então, na hora que eu li, eu falei, como assim? Não, mas está na lista de isenção. Ou seja, é cada detalhezinho da nossa cultura, daquilo que a gente vende, consome, né? Para quem compra lá fora, cada setor acessando um documento de mais de 400 páginas para entender. Deixa eu ver o que fala do meu quadrado aí nessa página, ou nessas mais de 400 páginas. Isabel Mega, agora há pouco a gente compartilhou o presidente da Confederação Nacional da Indústria dizendo, já esperávamos. O governo também está nessa toada de já esperávamos, já imaginávamos. Então, em teoria, eles já estavam até se antecipando à possível aplicação dessa medida. Oi, Elisa. Bom dia para você, professor Pedro Cortes, Juliana e, claro, para quem está do outro lado da tela também com a gente. Todo mundo já esperava, Elisa, e o governo trata esse tarifaço, os tarifaços, melhor dizendo, de 2026, com bem menos alarde e menos efeitos também em relação àquele choque do primeiro anúncio de tarifaço lá em 2025, porque agora já entendeu onde que está a raiz de tudo e já prevê alguma linha padrão de comportamento da gestão Donald Trump. Então, sim, essa nova taxação já era esperada. Qual que é a expectativa do governo daqui para frente? De que os Estados Unidos diminuam a dinâmica de negociação com o Brasil. E por que isso? Porque a gente já tem um processo eleitoral em andamento, apontando ali no norte de outubro. Então, a visão de fontes do Brasil é de que o governo Donald Trump vai esperar para saber quem vai sair vitorioso da eleição, para saber com quem vai negociar. É por isso que a gente tem escutado muito aqui em Brasília nos últimos dias que eventuais negociações só devem ocorrer depois
das eleições de outubro. A Jussara Soares traz uma apuração importante também de que até a própria aplicação da lei da reciprocidade também pode levar ainda algum tempo e ficar, inclusive, para depois das eleições. A gente sabe que o empresariado é contrário à aplicação de retaliações contra os Estados Unidos. Isso foi muito preponderante nas conversas de diferentes setores aqui em Brasília, com representantes do governo Lula, em destaque com o MDIC. Também há uma visão, e aí caminhando mais para a parte política, já que o governo Lula é enfático em dizer que o bolsonarismo está na raiz de tudo e que tudo começou diante daquele processo lá da trama golpista em que o alvo principal, melhor dizendo, era o ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma visão de que eles esperam que os Estados Unidos escalem ainda mais o tom eleitoral partidário por Flávio Bolsonaro, vindo de figuras do governo norte-americano como Marco Rubio, mas de outras autoridades. Espero, inclusive, que o próprio Trump possa em algum momento verbalizar algo nesse sentido de apoio a Flávio. Então, isso mostra a visão do governo Lula, e que a gente sabe que tem um caráter muito forte também, de defesa da soberania, mas uma camada, um discurso eleitoral muito forte, de que há uma intenção também de interferência eleitoral no nosso processo aqui em outubro. Então, esse é um outro ponto muito enfatizado pelas fontes do governo Lula, Elisa. E quando a gente fala que o governo vê com menos alarde, tem por trás também uma percepção de que o próprio empresariado, e é claro que aqui a gente está falando de uma questão mais generalista, porque tem setores que vão depender mais, tem setores que vão depender menos do mercado americano, mas uma visão mais genérica de que o próprio empresariado entende que os Estados Unidos não são mais um parceiro confiável. Porque como é que você fica negociando com alguém que está o tempo todo mudando as regras do jogo? Isso não traz credibilidade, isso não traz confiabilidade nesse processo. Então já está em curso, desde o ano passado, essa questão da abertura de mercados. Me pontuaram aqui, só para concluir, por exemplo, a questão do mel. O Piauí é um dos principais estados exportadores de mel aqui no Brasil. E o Piauí olhou, por exemplo, para o mercado espanhol. Então, em relação a esse produto em específico, você já tem ali uma rota de saída um pouco mais concreta. Outros produtos ainda estão buscando e outros vão ter uma dependência maior dos Estados Unidos. Mas essa própria crise de confiança, aqui a gente está falando do empresário brasileiro com o mercado americano, ajuda a entender o porquê há uma visão de que não há aquele choque que houve com os tarifaços em 2026, que houve com os tarifaços lá em 2025. É uma outra percepção importante também que a gente vai colhendo e que vai se somando a essas camadinhas da política. E como a gente falou no começo da conversa, são vários países que nós estamos aqui trazendo o olhar e contando aqui com as informações da Isabel Mega, Juliana Camargo, o nosso professor Pedro Cortes, e são muitos países para além do Brasil. Eu vou chegar aqui pertinho do telão, antes de mudar de assunto, só aqui a título de curiosidade, ó gente, o documento, além de citar Brasil, ó, Austrália, a Argentina também tem algumas decisões aqui, claro que tem tarifa e tem também lista de exceção, né? Tem que considerar esses dois lados. Angola, qual é o primeiro que aparece aqui? Argélia. E aí nós temos o nosso Brasilzão, ó, Austrália, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, uma galera. E Brasil. Aqui, ó, Brasil aparecendo no 8º item, mas são vários outros que, assim como a gente, ó, Camboja, Canadá, Chile, China, Colômbia, que estão nesta sexta-feira de manhã do mesmo jeitinho que a gente, perguntando para os analistas deles, seja em mandarim, em castelhano, qualquer que seja a língua do país nativo, né, para poder entender como é que vai ser essa tarifa. Daqui a pouco tem mais entrevista, aliás, tem mais repercussão do assunto e uma entrevista importante, tá? Nós teremos sobre esse tarifaço, agora mais, né, o Plus, 12,5%. Obrigada por enquanto, então, Juliana Camargo, professor Pedro Cortes, Isabel Mega já volta com a gente.